Outra notícia que eu quero comentar aqui é uma pesquisa que saiu, né, notícia do G1, que a renda do brasileiro segue caindo, tá? Então veja, o Brasil atingiu o recorde de mais de 33 milhões de pessoas recebendo menos de um salário mínimo. Isso é chocante. Uma outra pesquisa que saiu também, do Serasa, revela que 34% dos brasileiros tiveram queda na renda, sendo que para os entrevistados, pelo menos para 63% deles, houve aumento de gastos. Veja, não é só aumento de preços, inflação, aumento de gastos. Cada vez que a gente diminui o Estado, a gente empurra uma conta extra para o trabalhador. Então, quando você começa a sofrer efeitos, por exemplo, do teto de gastos que estrangula os serviços públicos, você vai precarizando a qualidade dos serviços públicos. Conforme a precarização da qualidade dos serviços públicos avança, mais o trabalhador vai tendo necessidade de ter as suas demandas atendidas pelo setor privado, demandas que antes eram atendidas pelo setor público. Isso provoca também aumento dos gastos. Então veja, a gente tem um quadro de aumento dos gastos, a gente tem um quadro de aumento da inflação, a gente tem um quadro de desemprego alto, de queda da renda, de precarização das relações de trabalho. Então assim, esse é o grande saldo, minha gente, tá? Da reforma trabalhista. Não dá para aceitar a desculpa que esse é o saldo da pandemia, que é o saldo do fique em casa. Primeiro porque nós não ficamos em casa de fato. Por isso demoramos tanto tempo a atravessar a pandemia. Segundo, que em todo lugar do mundo onde de fato as pessoas ficaram em casa, houve um auxílio para que essas pessoas pudessem ficar em casa. E, para além disso, houve sempre um conjunto de ações para proteger o emprego e a renda do trabalhador, coisa que no Brasil foi extremamente insuficiente, uma vez que o Brasil acabara de passar por um processo de flexibilização das relações de trabalho, ou seja, de precarização do trabalho. A gente tem dados para dizer com alguma segurança que o viés de queda na renda, de precarização do trabalho, que, entre outras coisas, faz com que o trabalhador ou não consiga emprego, ou, quando consegue, a carga horária é insuficiente e, portanto, o salário é insuficiente. Esses dados que apontavam esse viés já vêm lá de 2019, de 2018. Então, vejam, não foi a pandemia que trouxe esse quadro. A pandemia pode ter até agravado esse quadro. Mas o fato é que nós estamos vendo já há algum tempo o avanço da vacinação, fazendo com que o número de mortes e de novos casos de Covid-19 sejam já bastante mais razoáveis. Hoje nós ainda não estamos numa situação de normalidade, muitos cuidados precisam ser tomados, mas a vacinação funciona e funcionou, vem funcionando. E nós tínhamos, portanto, que estar num viés de aceleração da retomada da atividade econômica, uma vez que, com a redução do isolamento, com o avanço da vacinação, a atividade econômica tende cada vez mais a se normalizar. E vamos ser sinceros, gente, hoje a situação das atividades econômicas, pelo menos se a pandemia não acabou completamente, as atividades econômicas já estão, por assim dizer, completamente restabelecidas. Nem mais o uso de máscara é obrigatório na maior parte das situações. Não existe mais isolamento. Então, depois de um período fechado, o mercado deveria estar respondendo com a elevação da atividade, com recuperação da renda. Isso seria o natural. Veja, se tudo tivesse constante, esse seria o quadro. Se o quadro não é esse, qual o dado que nós temos da realidade para avaliar? É que a situação não se manteve constante, houve uma piora do quadro econômico. Vejam, e essa reforma trabalhista, ela veio para recuperar, a princípio, o emprego com aquele discurso
completamente mentiroso de que um dia o brasileiro deveria optar por direitos ou emprego. O que nós fizemos? Nós perdemos os direitos e perdemos os empregos. É isso que aconteceu. E hoje, quando a gente toca, o Lula voltou a tocar na questão da reforma trabalhista, agora nos últimos dias, e mais uma vez, violentamente, a mídia de massa parte para o ataque como se o Lula quisesse promover, a partir dessas falas ainda tímidas a esse respeito, um retrocesso. Como pode ser um retrocesso reverter uma reforma que ocasionou exatamente o oposto daquilo que prometeu? Como que isso pode ser um retrocesso? E como que os jornais conseguem dizer nas suas manchetes coisas desse tipo diante dos números da realidade? Então vejam, é uma briga constante da realidade. E aí a gente tem que dar razão para o Raul Seixas. Nós não precisamos ler jornais, porque a gente é capaz de mentir sozinho. Porque é flagrantemente mentira qualquer tipo de defesa da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. É evidente que, sobretudo, a reforma trabalhista tem que ser imediatamente revertida. A reforma da Previdência, mesma coisa. O quadro hoje, para o trabalhador, em especial para o jovem, é alarmante. É um quadro de precarização do trabalho, de altíssimo desemprego e da inexistência da perspectiva da aposentadoria. E outra pedra cantada que nós denunciamos aqui no canal a respeito dessas reformas também já está se concretizando, que é o rombo na própria Previdência provocado pela precarização das relações de trabalho. Hoje, o número de trabalhadores com carteira assinada é cada vez menor, o que também diminui a arrecadação do INSS. Então, o projeto dessa estrutura neoliberal imposta através dessas reformas é de eliminar as garantias do trabalhador, precarizar ao máximo o trabalho, para que a superexploração da força de trabalho aconteça livremente e, ao mesmo tempo, eliminar a existência da previdência pública. A ideia é que só se aposente aquele que consiga ter renda em vida para fazer a sua própria poupança. E é isso que a gente precisa lutar contra. É isso que a gente precisa mudar. Entre tantas outras coisas, uma das coisas que a gente tem que colaborar na educação dos nossos irmãos trabalhadores é na educação em relação à leitura dos jornais. Não só dos jornais impressos ou que a gente lê na internet, mas também daqueles que a gente assiste. Para blindar os trabalhadores em relação a essas mentiras. Porque quando um jornal procura defender essa reforma trabalhista, ele não está trazendo uma notícia. Ele está trazendo o viés dos seus patrocinadores, da classe patronal. Uma vez que essa reforma ela é absolutamente desbalanceada, ela não moderniza coisa nenhuma. Ela traz as relações de trabalho de volta para o passado, de volta para o início do capitalismo, de volta a uma época de exploração desenfreada, com cargas de trabalho diárias de 12, 14, 16 horas, como a gente já está vendo trabalhadores se submeterem em função dessa precarização. Então, não tivemos modernização nenhuma. O que nós tivemos foi um retrocesso brutal na legislação trabalhista, que urgentemente precisa ser revertido.